Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida, cujo título desse trimestre é Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Chegamos à lição número 10, que tem como título Mentiras Piedosas, Falso Testemunho em Confronto com a Verdade. E se a sua revista é uma revista impressa, o título é simplesmente Confronto com a Verdade, o 9º mandamento. E diz assim, está baseada em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O pecado da mentira. Provérbios 12, 22 diz que lábios mentirosos são abomináveis para Deus. Mentir significa dizer uma falsidade deliberada ou intencional. O que a Bíblia diz sobre mentira? A língua mentirosa não é algo que Deus simplesmente odeia, é também uma abominação diante dele. Provérbios 6, 16 a 19 diz: há 6 coisas que o Senhor detesta, há 7 que ele abomina. As 6 coisas que o Senhor odeia são as seguintes: olhos altivos ou arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Como os irmãos viram, dentre as 7 coisas que o Senhor odeia, 2 estão relacionadas à mentira. O que constitui uma mentira de acordo com a Bíblia? Qualquer coisa que não seja verdade é uma mentira, de acordo com a palavra de Deus. Como crentes, não devemos contar mentiras. Existem muitas outras formas de mentira. Por exemplo, a hipocrisia, como diz a revista, é uma forma de mentira. Em 1 João 2, versículo 4, ensina que aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Outra forma de mentir, segundo a revista, é fazer falsas promessas que não podemos manter, mas simplesmente não a cumprimos. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, porventura, tendo ele dito não fará? Ou havendo ele falado não cumprirá? A implicação é que, quando uma pessoa faz uma promessa que poderia manter, mas se recusa a fazê-lo, essa pessoa está mentindo. E Deus não atua desta maneira, mas as pessoas costumam fazer isso. Existe também a meia-verdade, em que uma pessoa diz uma coisa que é tecnicamente correta, mas deliberadamente omite fatos importantes ou conta uma história de maneira que levam as pessoas a chegarem à conclusão falsa. Isso também é uma maneira de mentir e enganar o seu próximo. Foi assim, por exemplo, que os irmãos de José enganaram seu irmão e depois sofreram as consequências do seu erro. Portanto, a mentira é sempre danosa. As consequências são a perda da credibilidade da confiança esta que em um relacionamento, quando é perdida, dificilmente será recuperada. Por isso, não devemos mentir, nem por brincadeira e nem de forma nenhuma. Provérbios 26, 18 a 19. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Nova tradução para a linguagem de hoje. Sem contar que mentira, uma vez descoberta, faz com que todas as outras verdades anteriores fiquem suspeitas, fazendo com que a pessoa que mentiu, no senso comum, as pessoas passem a pensar que essa pessoa que mentiu seja uma pessoa que é capaz de mentir sempre. Então, faça sempre a opção de falar a verdade. 1. O falso testemunho gera consequências desastrosas. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 342, diz que há uma pena de 1 a 3 anos de reclusão para pessoas que levantarem um falso testemunho. O sistema jurídico hebraico era baseado no testemunho. Um falso testemunho poderia levar a pessoa até mesmo à morte, segundo Deuteronômio 19, 16 a 19. Até nos dias atuais, dar falsos testemunhos ainda é um pecado contra o próximo e contra o próprio Deus. Êxodo 23, versículo 1. No livro de Esther, no capítulo 3, está o relato falso de Amã,
o Agagita contra Mordecai, primo de Esther, e contra todo o povo judeu, que quase levou ao extermínio de uma nação inteira. Isso está lá em Esther, capítulo 3, de 1 a 11. Neste caso, um falso testemunho contra uma pessoa quase levou ao extermínio de todo um povo. Vemos na revista alguns exemplos bíblicos, no caso, maus exemplos, de pessoas que usaram a mentira em momentos extremos para encontrar uma saída numa situação em que estavam. Devemos ter muito cuidado de não usar meias verdades e falsos testemunhos para sobreviver a dias maus. Isso é um péssimo exemplo para essa sociedade. Devemos orar antes das crises. Devemos orar antes das crises e não apenas quando o embaraço chegar. Orar para que não entremos em situações embaraçosas que nos levem a usar tais recursos. Por isso, devemos orar sem cessar. Uma vida de oração e submissão à vontade de Deus é andar no Espírito, é ter discernimento de cada situação em que fiquemos contra a parede, até mesmo ou amenizar uma situação em que estamos. Lembre do exemplo de Sansão. Sansão brincou tanto com o pecado que não conseguiu mais sair do pecado vivo. Procuremos buscar coisas que são de cima, Colossenses 3, versículo 14. Desta forma, a probabilidade de nos colocarmos em situações em que seja necessário usar um recurso antiético, antibíblico, fica bastante reduzido. Que nossos lábios sejam bênçãos nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor, pois as consequências dos que optam por falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo podem ser complicações gravíssimas. 2. O falso testemunho sobre um julgamento indevido. Jamais podemos afirmar que a Bíblia coaduna com a mentira, em casos de sobrevivência ou situação em que o mentiroso corre risco de morte. No caso dos exemplos dados na revista, na página 59, é preciso parar e refletir um pouco. Tanto no caso de Raabe, Josué capítulo 2, quanto no caso das parteiras egípcias que mentiram para salvar vidas, é preciso lembrar o seguinte: Raabe não teve o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé por mentir, mas sim por ela acreditar em Deus, por ela temer ao Senhor. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, 31. E da mesma forma as parteiras, porque elas temeram a Deus. Elas usaram o artifício que tinham em mãos e acabou dando certo. Porém, isso não quer dizer que foi algo vindo da parte de Deus. Na minha opinião, Deus livraria o bebê Moisés de qualquer forma, mesmo que as parteiras não mentissem a Faraó. Deus livraria os espias em Jericó através de algum milagre, mesmo que Raabe não mentisse. Imaginem a demonstração de poder de Deus, de destruir as muralhas de Jericó, de destruir a cidade de Jericó e salvar e manter a salvo aqueles que estavam ali dentro e eram fiéis ao Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Deus usaria os seus recursos que tem, sem que tivesse sido preciso usar uma mentira. Não é porque deu certo que foi um ato de Deus, ou aprovado por Ele. Foi um ato humano, foi uma mentira. Às vezes, a interferência humana nos planos de Deus pode dar certo aos olhos dos homens, ou pode dar errado, como foi o caso de Sarai, mulher de Abraão. O ato de Sara de dar a sua serva por mulher de Abraão, por exemplo, deu tão errado que até hoje os palestinos, filhos de Ismael, e os israelenses, filhos de Isaac e Jacó, brigam pela terra. Deus, através de sua providência, teria feito algum ato milagroso, poderoso e salvado os seus servos sem a necessidade de usar um recurso antiético ou antibíblico. Assim como faria com Sara, sem a necessidade de Agar. Assim como ele sempre fez, da maneira correta, da maneira de Deus. Pense nisso. Paulo é enfático em dizer que definitivamente devemos abandonar a mentira. Jesus diz que a palavra do discípulo deve ser sim, sim
Não, não. Qualquer afirmação, além disso, vem do maligno. A Bíblia, ela não se contradiz. Se nós estamos enxergando qualquer contradição na Bíblia, é porque nós não estamos lendo da maneira correta. Ok? 3. O falso testemunho em rota de colisão com os princípios de Deus. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca, segundo a revista, é neta do maligno. A sociedade atual dá muito mais atenção às fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia. O combustível das redes sociais são boatos. Por que será que o 9º mandamento não é suficiente para combater, por exemplo, as difamações? Pelo simples fato da sociedade viver mais sobre as leis do que sobre os 10 mandamentos. Talvez porque exista sempre alguém que se sinta bem ao ouvir o falso testemunho. Diz lá em Provérbios 17, versículo 4, o ímpio atenta ao lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Quer dizer que o mentiroso, ele dá ouvido também a uma outra mentira. Tenha cuidado. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o mentiroso, aquele que vive na iniquidade, gosta de dar ouvidos à mentira. A maledicência só morre quando encontra um par de ouvidos inteligentes. A sociedade atual tem uma enorme dificuldade em manter a verdade acima de tudo e com isso proferir um bom testemunho aos seus atos e do seu próximo. Somente os seguidores de Cristo, alguns seguidores, nem todos na verdade, conseguem entender a importância do 9º mandamento. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Para pensar e agir. Tem lá o Para Pensar e Agir da revista, e eu queria colocar um Para Pensar e Agir prático para você nessa questão da mentira e do falso testemunho. Se por acaso você tem incorrido nesse mal, se arrependa, porque a mentira é pecado. Reconheça a sua falha, peça perdão a Deus e peça a Ele que lhe dê forças para não fazer do uso da mentira um hábito. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tenha um domingo na presença do Senhor e até a próxima.